Presidente, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Desculpe aí a delicadeza do nosso jovem Garrafa, mas isso é da juventude, né, presidente? Bom dia, Datena. Olha, não aperta o Garrafa, não. O Garrafa é o famoso Garrafa, entendeu? Então não tem problema nenhum aguardar aqui um pouquinho aí. Você estava numa entrevista bastante importante e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da Anvisa. E antes de você entrar no tema que você tem, eu queria aproveitar e rapidamente fazer aqui uma citação ao grande Carlos Drummond de Andrade, que Carlos Drummond de Andrade, farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto, grande estado de Minas Gerais. Hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico. Então eu queria mandar aqui os meus cumprimentos, meu respeito, meu abraço a todos os farmacêuticos e farmacêuticas do Brasil, e é uma classe extremamente importante e muito presente na Anvisa, né? Nós temos muitos farmacêuticos e farmacêuticas no nosso quadro, na Anvisa, e hoje é o dia deles. Então eles estão aí nessa luta contra a Covid-19. Um abraço a todos eles. Olha, obrigado, Atena. Parabéns a esse pessoal que está na linha de frente, né? O pessoal que sempre aberto aí na linha de frente durante a pandemia. Eu não sabia que era dia do farmacêutico. A todos vocês um abraço grande. Presidente, nós temos a notícia de um novo remédio antiviral que parece a Rússia deve pedir aprovação de protocolo para a Anvisa. Já chegou essa notícia até a Anvisa ou não, presidente? Nós temos essa notícia da Atena, é verdade, mas da mesma forma que citei em relação à vacina, não temos pedido de registro desse medicamento no Brasil. Portanto, pela lei, enquanto não há o registro no Brasil, a sua comercialização ela não pode ocorrer. Então, é aquilo que citei algum tempo atrás, estávamos numa entrevista com você, inclusive, né, que temos que ter bastante isenção e equilíbrio. Agora eu vou te dar o contraponto, né? Você que ontem mesmo citou a questão da melancia, né, do verde por fora, vermelho por dentro, e não é nada disso. Mas eu vou te dizer aqui, olha só, nós tivemos recentemente um pedido de submissão de registro de um antiviral norte-americano, dos Estados Unidos, mas o que aconteceu é que determinadas informações estavam ainda sem acesso para nós e esse registro não aconteceu. Então, é um processo de total isenção, realmente não importa de onde venha, mas ele tem que ocorrer. Para usar no Brasil, nós temos que ter o registro. E, por enquanto, não houve essa submissão à Anvisa. O americano é o Remdesivir? Exato. Exatamente. Ok. Quanto ao governador João Dória, contrariando a expectativa da maioria dos especialistas em vacina, né, de que vacinas deverão ser aplicadas de forma maciça, né, a partir de meados do ano que vem, maio, junho, com segurança, até o Trump, que pretendia vacinar todo mundo em outubro para tentar reverter o resultado ruim que ele está enfrentando agora nas eleições, chegou a concordar que só lá para maio, junho, devemos ter vacina. Com base em testes realizados na China, o governador João Dória disse que 95% das pessoas que usaram essa vacina na China, a Coronavac, não é? Não tiveram efeitos colaterais importantes, com base nos testes lá na China. E ele pretende já começar a vacinação em dezembro, aqui no estado de São Paulo. E diz que acha que a Anvisa não colocaria nenhum entrave em relação a isso, com base nesses testes. Como é que funciona? Os testes da China são analisados aqui, ou a Anvisa tem que fazer testes aqui para que a vacina seja aprovada? Esse é um ponto muito importante da Atena e a gente agradece a chance de esclarecer a população. Realmente é muito importante essa sua pergunta. Não há uma obrigatoriedade de que os estudos clínicos fase 3, que é esse em que os voluntários tomam a vacina, metade toma vacina, metade toma placebo, não há a obrigatoriedade de ocorrer aqui no Brasil. Pode ocorrer em outro país. No caso específico da Coronavac, nós temos essa fase em andamento no Brasil, está em andamento, mas aconteceram essas notícias de que
a China já estaria já pronta para efetuar o registro, já teria efetuado o registro, através de uma conclusão de fase 3 realizada na China. Perfeito. Tudo isso é possível. Agora, de toda maneira, um registro fornecido na China, por exemplo, de uma conclusão de fase 3 lá, terá de ser analisado por nós aqui no Brasil, caso a fase 3 aqui no Brasil ou não tenha ocorrido ou não tenha sido concluída. Então, não há um automatismo. Sempre haverá uma análise da Anvisa. Nós sempre analisaremos, é claro, esses documentos têm de ser enviados a nós voluntariamente, nós não podemos requisitar documentos internacionais, mas para que seja registrado no Brasil, sempre há uma análise nossa. Não há uma questão automática de fez lá, já está automaticamente autorizado aqui. Não é assim. Depende da aprovação da Anvisa, porque a Anvisa é quem dá a regulamentação no Brasil, não é? Agora, o site do New York Times publicou semana passada que houve uma outra intercorrência com uma senhora que estava também no grupo de testes da vacina de Oxford. Isso chegou à Anvisa ou não, presidente? Desculpe, cortou um pouquinho da antena, você pode voltar aí? O site do jornal New York Times informou semana passada que uma outra paciente que faz parte do grupo de controle da vacina de Oxford teria também apresentado os mesmos sintomas que a primeira, né? E que foi retomada, foram retomados os estudos com a vacina de Oxford. Chegou à Anvisa também essa informação? O que nós temos, Datena, em relação a duas ocorrências semelhantes em relação à vacina Oxford, na verdade é um pouco diferente disso que está aí. Houve numa fase muito inicial, antes mesmo dos testes da fase 3, uma determinada paciente que apresentou uma reação, em princípio semelhante com que essa do evento adverso grave em sede de fase 3 apresentou agora, tá? Mas são fases diferentes, com distanciamento temporal. É isso que nós temos. Essa notícia do New York Times, em que pese ser um jornal realmente de grande, imensa circulação e credibilidade, não é a informação que temos na comunidade científica, que é aquela com a qual nós lidamos. Então, na comunidade científica, havia um relato de um episódio desse numa fase bem anterior, e que, embora tenha ocorrido, ela não entra no registro da fase 3, que é essa que ocorreu agora e que foi mundialmente noticiado pelos canais de ciência e de imprensa geral, do evento adverso grave que ocorreu lá no Reino Unido, tá? Então nós tivemos contato com essa informação. O mais importante é que, principalmente em termos de vacina, que é a esperança que nós temos em primeiro lugar, também com remédio, a gente tenha a maior tranquilidade possível em não promover corrida nenhuma de vacinar primeiro. Claro que o povo precisa de uma proteção. No Brasil a gente está vivendo uma loucura, porque aqui em São Paulo fala-se em quarentena, mas não tem nada de quarentena. Tem festa em alto mar, estão querendo encher estádios mais uma vez. Você pega uma terça ou quarta-feira em São Paulo à tarde, tem mais veículos, acho que, do que trafegavam antes desse horário. Porque muita gente está trabalhando em home office, enfim, tem mais gente circulando no momento em que não seria adequado para a quarentena estabelecida para São Paulo. Então a vacina seria fundamental, mas apressar essa vacina é um risco muito grande, porque pior do que você não ter uma proteção, você dá ao sujeito uma proteção que ele acha que tem e não tem e acaba se expondo mais ao vírus, não, presidente? É verdade, você colocou muito bem. Toda a rapidez que é possível, ela já está implementada no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, qualquer coisa além disso torna-se efetivamente perigoso. É claro, a gente tem que entender, não é? Há um desejo, e é lícito que seja assim, de todas as pessoas, dos nossos gestores, de todo mundo, em que haja realmente uma resposta muito rápida. Mas,
não pode ser encarado como um grande prêmio, como uma corrida em que alguém vai chegar na frente. Quem tem que chegar na frente é a saúde, é a vida do cidadão. Essa é que tem que chegar em primeiro lugar. Agora, se vai chegar com, vamos comparar na Fórmula 1, né, com um carro azul, com preto, com prateado, ou com os três, não é o mais importante. O mais importante é a saúde do cidadão chegar na frente. Então, a corrida tem que ser por isso aí, e não por essa, aquela ou aquela outra. Faço votos que todas as que estão em desenvolvimento no Brasil deem resultados o quanto antes, para que a gente possa, o quanto antes também, iniciar a vacinação da nossa população e sem abrir mão nenhum milímetro da segurança, que é muito importante, né? Olha, é sempre um prazer enorme falar com o senhor, que sempre foi uma pessoa muito ponderada, é um sujeito muito inteligente, muito culto, né, e é o cara perfeito para estar tocando a Anvisa, porque eu tenho certeza que só serão aprovados realmente remédios ou vacinas com total segurança, pela sua própria figura, pela sua formação, pela sua seriedade. Eu confio literalmente nisso. Para encerrar a entrevista, eu não sei se o senhor teria alguma novidade em relação a qualquer coisa da pandemia. Se tivesse uma novidade boa, seria ótimo. Datena, nós temos aí, estamos nessa questão da COVAX, né, desse conglomerado, que o Brasil já firmou o seu protocolo de intenções. Então, de novidade, eu posso te dizer que estamos aguardando aí para as próximas horas, ou talvez até segunda-feira, a definitiva posição do Brasil em relação a isso. Essa posição está nas mãos, está na esfera decisória do ministro Pazuello, ministro da Saúde. Então, é muito provável que isso ocorra, e eu penso que se ocorrer vai ser algo que vai somar para esse esforço nacional e mundial em relação à questão da resposta de vacinas à Covid-19. Vamos torcer para que tudo dê certo e seja essa aí a boa novidade que se concretize. Vamos aguardar. Será bom para o mundo inteiro, não é? Para a humanidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Todos têm direito a acesso ao que tiver para combater esse inimigo invisível. Olha, foi um prazer enorme falar com o senhor mais uma vez. O meu respeito, o meu carinho de sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Datena. O Datena já está entrando na esfera do exagero no elogio, então vamos dar o desconto aí de tudo que você falou aí de mim. Não. Dizem que exageram quando eu meto pau, que é o que eu mais faço. Né? Mas no elogio, normalmente eu sou bem curto do elogio. Quando eu elogio é porque merece. Agora, a minha função é descer o cacete. Agora, quando eu elogio, você pode ter certeza que é verdadeiro. Tá bom? Tá bom, Datena. Muito obrigado mais uma vez. A Anvisa agradece a oportunidade aí de falar com a sua audiência. Tá bom? Muito obrigado. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Fique com Deus. Para o senhor, melhor ainda. Fica com Deus. É um prazerão mesmo falar com o senhor.